Bom dia a todas e todos. Solicitamos que ocupem seus lugares e desliguem ou deixem os telefones celulares no silencioso durante o nosso encontro. É vedada a entrada no auditório com alimentos e bebidas e também não serão permitidas filmagens e fotografias deste evento. Bom, o nosso evento, agora, nosso primeiro evento, abrindo aqui na sala 5, nosso congresso do INES, será sobre o tema Busca e Acesso a Materiais Digitais para Educação de Surdos no Repositório Digital UET. Para isso, a gente convida com muito carinho os especialistas. Senhora Tânia Chalub, do Brasil, que está chegando, mas ainda não chegou. Convido agora o senhor Gabriel Silva, também do Brasil, para compor a mesa. E a senhora Tatiana Nascimento. Bom, os outros dois convidados ainda não chegaram, mas a gente vai começar assim mesmo com o Gabriel. Bem, então, a partir deste momento, começamos as nossas atividades. Tenham um bom encontro e até breve. Eu queria dizer para vocês que a professora Tânia Chalub, né, que vai apresentar esse trabalho comigo, está em outra mesa que está acontecendo agora, justamente por esses conflitos de horários, né? Então, vou dar início aos trabalhos e daqui a pouco ela está chegando e, a partir daí, a gente continua apresentando junto para vocês um pouco do nosso trabalho. Tá bom? Então, hoje a gente vem falar um pouco para vocês sobre a busca e o acesso de materiais digitais para a educação de surdos no repositório digital RUE, né? O repositório digital RUE, ele é um repositório institucional que pertence ao Instituto, né? E ele é produto de um trabalho de pesquisa que vem acontecendo no Instituto Nacional de Educação de Surdos desde 2015. Né? Então, através de algumas pesquisas e estudos que a gente foi fazendo, hoje a gente tem como produto essa plataforma digital. Pode passar, por favor. Então, a gente tem como objetivos desse encontro hoje apresentar, né, as diferentes formas de acesso e recuperação das informações dentro do repositório, descrever também como que acontece, como que foi, né, o processo de criação e de manutenção desse repositório e divulgar as possibilidades de acesso, uso e compartilhamento dos materiais que a gente tem dentro dessa plataforma. Pode passar, por favor. Para falar um pouco do repositório, a gente começa fazendo um pouco de uma perspectiva, né, histórica, para a gente pensar um pouco como é que acontecia até o século XX a busca de acesso às informações. Né? Então, a gente traz aqui uma imagem de uma biblioteca, né, que era a forma mais comum do acesso às informações até o século XX. Né? Então, até o século XX, quando a gente queria buscar alguma informação, a gente recorria aos livros, às bibliotecas. Com a mudança de século, a transição do século XX para o século XXI, isso começa a mudar um pouco e a busca por acesso à informações ela começa a mudar. Pode passar, por favor. E aí, com isso, a gente começa a introduzir dentro desse processo diferentes tipos de mídias que possibilitam também o acesso à informação. Então, a gente começa a trabalhar nesses espaços da biblioteca com os computadores, que antes não integravam esse espaço. A gente começa a trabalhar com plataformas digitais, como, por exemplo, o repositório, né, e algumas outras possibilidades, como, por exemplo, sites em que a gente consegue, né, ir ao encontro dessas informações sem necessariamente precisar se fazer presente numa biblioteca, né, buscando pelos livros. Pode passar, por favor. E aí, delineando um pouco para vocês, né, o que seria um repositório. Então, é um sistema para compartilhar informações científicas, né, e a ideia de compartilhar também informações sem custo. Né? Então, assim,
Normalmente, dentro dos repositórios, né, o que acontece é que esse é um espaço de busca e compartilhamento de materiais sem que isso gere nenhum custo, tanto para a pessoa que está depositando material nesse repositório, quanto para as outras pessoas que acessam esse espaço em busca desses materiais. Então, é uma característica dos repositórios, né, que são eles espaços gratuitos de acesso e compartilhamento de materiais, né, e aí materiais muito diversos. A gente começa também, a partir do século XX, a pensar que as atividades humanas passam a se basear e ter como referência, né, uma nova geração e, com isso, um acesso muito mais amplo às informações. Esse é um exemplo, né, de algumas buscas que a gente consegue fazer através do repositório. Pode passar. E o caráter do nosso repositório, né? Quando a gente pensa no repositório, a gente pensa num espaço em que você consegue depositar ali diversos tipos de materiais. No entanto, quando a gente começou a fazer os estudos em 2015, aqui é um pouco do histórico do processo de criação do repositório. A gente começou a observar que dentro das universidades, das instituições, esses repositórios, né, chamados de repositórios institucionais, eles só comportavam um tipo de material, né, que eram os materiais produzidos através de textos, né? E como a gente está situado no contexto da educação de surdos, a gente começou a estudar, né, possibilidades de tentar transformar essa plataforma de forma que ela pudesse, além de ter, né, dentro das suas áreas, textos, ter também outros tipos de materiais que viessem ao encontro da questão da visualidade, né, que diz respeito à educação de surdos. Então, a partir daí, a gente foi buscando algumas plataformas que pudessem nos possibilitar esse viés de trabalho. E, com isso, a gente tem a plataforma de Space, né, que é uma plataforma gratuita e que ela consegue armazenar outros tipos de materiais que não só textos. Então, a partir daí, a gente começa todo um processo de criação do repositório para que a gente possa disponibilizar, né, no final do ano passado, o repositório ele foi inaugurado no COENS de 2017, da forma que a gente vai conseguir visualizar mais adiante. Pode passar. Quando a gente começa a pensar o repositório, a gente pensa essas particularidades linguísticas do sujeito surdo, já que o objetivo principal do repositório é atender essa especificidade da educação de surdos. Então, a gente traz alguns pontos que, para a gente, são cruciais quando a gente começa a pensar esse repositório. A gente traz a língua de sinais como a língua, né? A primeira língua, a língua de instrução, no que diz respeito à educação bilíngue para pessoas surdas. A questão da visualidade como um conceito muito importante para a educação de surdos. A questão das informações imagéticas dentro dos materiais pedagógicos que são produzidos para essa educação. A língua de sinais como base dos processos de comunicação dentro desse espaço. E também os objetos digitais que são desenvolvidos para atender essa educação, mas que são complexos e de alto custo. Porque quando a gente pensa em produzir algum tipo de material para a educação de surdos, no que diz respeito, por exemplo, à criação de um vídeo, né, isso, além de demandar um tempo, demanda recursos, né? Então, por isso, de alguma forma, esse material ele acaba tendo um custo. E daí um pouco a dificuldade da gente conseguir encontrar plataformas que tenham esses tipos de materiais para atender à especificidade da educação de surdos. Pode passar, por favor. Aqui a gente traz um pouco mais, né, a característica do que é um repositório. Então, são sistemas onde são depositados arquivos digitais de diversos formatos. E aí a gente trabalha com o repositório em dois tipos, repositórios institucionais e repositórios temáticos. Há outras nomenclaturas para que a gente possa diferenciar os tipos de repositório, mas, nesse caso, especificamente, a gente traz, né, essas duas terminologias, que seriam os repositórios institucionais, e aí a gente pode fazer referência, por exemplo, à Universidade Federal de Santa Catarina, à Universidade Federal do Rio de Janeiro,
a Fiocruz e diversas outras instituições que têm os seus repositórios, né? Que são repositórios mais genéricos, onde as pessoas depositam ali os seus materiais, né? Ele não tem uma preocupação em trabalhar um eixo temático específico, diferentemente do repositório digital Rouet, que se ocupa, né, como eixo central de trabalho com a educação de surdos. Então, a partir daí, a gente começa a pensar essa plataforma. Pode passar, por favor. Os objetivos do repositório são reunir, armazenar, organizar, preservar, recuperar e disseminar de forma eficaz materiais educacionais. Então, as pessoas elas têm a possibilidade de depositar no repositório os seus materiais, mas também de acessar esses materiais, compartilhar com outras pessoas, né? O que antes não era possível. Oferecer aos usuários um ambiente de busca unificada de informação. Quando a gente começa a fazer essa pesquisa, a partir de 2015, a gente começa a observar que esses materiais eles estão dispersos em diversos repositórios institucionais, ou, muitas vezes, materiais que eram produzidos e que não eram disponibilizados de forma gratuita, por exemplo, né, para as pessoas, para que elas pudessem acessar e compartilhar esses materiais. Então, a partir daí, a gente pensa nesse espaço e a gente começa a trazer para ele diversos materiais que estavam pulverizados em outros espaços, né? Então, a gente começa a agregar no repositório materiais que já faziam parte de outros repositórios institucionais, como, por exemplo, da Universidade Federal de Santa Catarina, né? Muitos materiais que são produzidos lá, a gente começa a trazer para o repositório, mas a gente começa também a trabalhar a inserção de outros materiais que antes não eram materiais de fácil acesso, né? Você não conseguia simplesmente entrar numa plataforma, acessar esse material, baixar e compartilhar com outras pessoas. Então, a gente começa a fazer esse movimento a partir do repositório. E, por fim, contribuir para a educação de surdos, né, por meio desse trabalho de compartilhamento, de disseminação de informação no que diz respeito à produção de materiais para a educação de surdos. Pode passar, por favor. O repositório, ele é um projeto institucional, né? Então, funcionários, surdos e ouvintes e também alunos da instituição trabalham em prol do repositório e ele é gerido pelo Núcleo de Educação Online, o NEO, né? Então, assim, esse trabalho de pesquisa e de fomento, ele fica localizado dentro do Núcleo de Educação Online no Instituto, e, a partir dali, ele começa a subsidiar as demandas do curso de pedagogia online, do curso de pedagogia presencial, e também outras demandas que a gente começou a receber de outros cursos e instituições a partir da constituição desse trabalho. Para a construção do repositório, a gente também fez a consulta, né, a alguns profissionais que são especialistas nessa área e que já tinham uma experiência na construção de repositórios, né? Então, a gente poderia citar, por exemplo, a Fiocruz e a UFRJ, né, que foram parceiros fundamentais para a constituição do repositório, porque são instituições que já têm algum tempo, vêm trabalhando com os repositórios, né? Então, a gente consulta essas instituições, forma uma parceria para que eles possam nos ajudar também nesse processo. Então, não só o trabalho dos funcionários e colaboradores e alunos do INES, mas também a consulta e o apoio de outros profissionais de outras instituições. E aí a gente chega, né, nesse eixo central, né, nessa vertente temática, que é a educação de surdos e que é o grande escopo do nosso trabalho, né? Então, a partir daí, a gente pensa nas possibilidades de ampliação do acesso a diferentes objetos culturais e educacionais para surdos, em Libras e em língua portuguesa. Cabe ressaltar isso, né? Porque, pensando na educação de surdos numa perspectiva bilíngue, a gente agrega nesse repositório materiais que são produzidos em língua de sinais, mas materiais que também são produzidos em língua portuguesa e que, ora, vão ter uma legenda, ora, vão ter a presença de um intérprete fazendo a tradução desse material. Então, a gente trabalha também com essas diversas possibilidades para que a gente consiga promover o acesso a esses materiais. Pode passar.
Então, as pessoas, né, alunos, professores e qualquer que sejam os profissionais, eles podem acessar, baixar, copiar e usar nas suas atividades e compartilhar esses materiais. Os tipos de materiais que o repositório agrega hoje, né? A gente tem imagens, animações, textos, vídeos, documentários e uma série de outros materiais que a gente vai ver mais à frente, né? Então, esse é um exemplo da grande diferença do repositório RUE, né? Se você, repito, for em qualquer outra instituição, né, e procurar por um repositório, ali você só encontra textos, né, artigos, teses, dissertações, publicações de uma forma geral, e você não consegue ter a possibilidade de armazenamento desses diferentes tipos de materiais. Então, atendendo à especificidade da educação de surdos, a gente pensa essa plataforma para que a gente consiga trabalhar com essa diversidade de materiais. Então, aqui são alguns exemplos de materiais que a gente tem, né? A gente tem materiais que atendem um público infanto-juvenil, a gente tem os materiais da coleção histórica do INES, a gente tem materiais que são apresentados em congressos, né? Então, a gente tem, por exemplo, ali um pôster, a gente tem materiais da TV INES e a gente também tem fotos de acervos históricos, do acervo histórico da instituição e também de outras instituições parceiras, né, da quais disponibilizaram materiais para a gente. Pode passar, por favor. Como acessar esses materiais? Esses materiais eles podem ser acessados por busca ou através da exibição. Pode passar. Esses materiais eles podem ser... A busca desses materiais pode ser feita através das palavras, né? Então, pela palavra-chave, você digita a palavra ali e você consegue, então, ter acesso a esses materiais. Pode passar. A gente também pode conseguir o acesso a esses materiais através dessa lista, né? Então, a gente tem ali comunidades e coleções, datas do documento, autores, títulos, assuntos ou tipo. Então, através desses tipos de exibição, a gente pode também procurar por esses materiais. Pode passar. Então, esse aqui é um exemplo, né, da gente buscando os materiais pela data da publicação, pela data do documento, né? Então, você pode colocar ali a data do documento e aí aparece para você uma listagem de arquivos que a gente tem disponíveis. Você também consegue procurar pelo autor, então, colocando o nome do autor, o repositório prontamente disponibiliza para você os materiais, né, que a gente tem a partir desses nomes. Pode passar. A gente também consegue buscar esses materiais por título, né? Então, você tendo o título do material, enfim, do que você quer buscar, você pode digitar o título ali e vai aparecendo também essa listagem. Pode passar? A gente também consegue buscar, né, por ordem alfabética e por tipo de assunto também, esses materiais. Pode passar? Pode passar. Pode passar. Outra forma da gente conseguir identificar esses materiais também é através das comunidades. O repositório ele é dividido em 4 grandes áreas, né? Então, ele é dividido por arquivo histórico, e aí, dentro dessa comunidade, a gente vai ter os materiais históricos que são da instituição e outros materiais que foram fornecidos por outras instituições. A gente tem ali por áreas de conhecimento, então a gente vai ter ciências humanas, ciências exatas, literatura, linguística, enfim, né? As diversas áreas do conhecimento. Abaixo a gente tem diversão e lazer. Pode passar? Se a gente fala também, né, em lazer e entretenimento, a gente tem produções culturais, humor, teatro, contação de histórias. Pode passar? No que diz respeito ao jornalismo, a gente tem reportagens, documentários, jornais. Pode passar? E aí alguns outros programas que também são apresentados através dessa comunidade. Pode passar. E aí a gente chega para falar um pouco sobre a equipe do repositório, né? Quem são as pessoas que trabalham
para que efetivamente esse trabalho possa acontecer. Então, a gente tem uma coordenadora, que é a professora Tânia Chalhub, né, que é a professora que trabalha para o curso de pedagogia online presencial do INES, que coordena esse projeto. A gente tem os técnicos de informática que ajudam com todo o suporte de TI que a gente precisa para subsidiar esse trabalho. O trabalho dos tradutores e intérpretes surdos e ouvintes, né, que trabalham para que a gente consiga trazer a perspectiva da língua de sinais para esses materiais. Um comitê consultivo, que é uma equipe de profissionais surdos e ouvintes, professores, né, e esses outros 2 profissionais, intérpretes e demais profissionais que a gente tem, que nos auxiliam a resolver algumas questões que dizem respeito ao repositório. Colaboradores, estagiários e bolsistas, né, são as pessoas que nos ajudam nesse processo de criação, que foi o processo que passou anteriormente, e agora esse processo de povoamento do repositório, né, onde a gente recebe esses materiais, o comitê analisa esses materiais para ver se ele está de acordo com os critérios estabelecidos, e após isso, uma outra equipe começa a fazer a inserção desses materiais no repositório através dos metadados. Pode passar, por favor. Então, aqui algumas das funções dessa equipe, né, a inserção de materiais, a identificação de objetos, né, também a produção de materiais de divulgação e algumas outras funções que a gente consegue observar. Pode passar, por favor. Esse é o comitê consultivo, que é formado pelos profissionais do INES, né? Então, assim, tudo aquilo que diz respeito a esse repositório, para qualquer decisão institucional que seja tomada com referência a esse trabalho, antes é passado por esse comitê, né, que tem essas atribuições e que, a partir daí, são dados os devidos encaminhamentos para as demandas que a gente recebe. Pode passar. O repositório digital RUE é uma ferramenta de apoio às atividades dos cursos online presencial de pedagogia e também de outras instituições, como eu já havia falado. Pode passar. Esse aqui é um dado para a gente bastante interessante. O repositório ele foi oficialmente, né, lançado no Congresso do INES no ano passado, em 2017, e com apenas 10 meses, o repositório ele já tem mais de 2 milhões de acessos. E aí, quando a gente fala desses mais de 2 milhões de acessos, a gente está falando do Brasil, mas a gente está falando também de outros países, né? Países da América do Norte, da América Central, da Europa, né? E de outros continentes também. Nessa plataforma, a gente consegue fazer um levantamento de quantos acessos a gente tem por área e por materiais, né? Então, no ranking, né, de maior procura que a gente tem hoje no repositório, aos materiais que são da coleção do arquivo histórico, né? Então, assim, principalmente América do Norte, né, e alguns países da Europa têm buscado muito essas informações. Então, a gente consegue fazer esse levantamento através dessa plataforma para saber quais são os países, as cidades que fazem a busca dos materiais e quais são esses materiais, né? E aí a gente consegue ter esse número com essa quantidade de materiais. Hoje, ao todo, no repositório, nós temos um total de 500 arquivos, que ainda é pouco, mas para esse pequeno período que a gente já está trabalhando, né, é um quantitativo bastante considerável, e a proporção também que o repositório vem tomando com relação às demandas que a gente recebe de materiais para serem inseridos no repositório, mas também esses acessos que, consequentemente, garantem o compartilhamento desses materiais. Pode passar, por favor. Quando eu digo para vocês que, para fazer a inserção dos materiais na plataforma, o que a gente chama de povoamento, a gente trabalha com metadados, né? Quando a gente fala de metadados, são essas informações, né? Então, na plataforma, a gente vai trazer todas as informações que nos ajudem a identificar esse material. Então, ali a gente vai ter o título, o ano de publicação, um breve resumo sobre esse trabalho, o link de acesso da página desse material, por qual instituição ele foi fornecido, né? Ali a gente também tem
Algumas outras informações do que diz respeito ao compartilhamento desses materiais, porque alguns autores permitem algumas alterações a esses materiais, outros autores não. Então, todos esses dados, né, quando a gente trabalha nessa perspectiva do repositório, a gente chama de metadados, e no momento em que a pessoa encontra o material do qual ela está buscando, aparece toda essa lista com essas especificações dos materiais. Pode passar, por favor. E chegando ao final, né, da nossa conversa, eis a pergunta, né? O que posso enviar para o repositório? Então, assim, trabalhos de sua autoria, mas que sejam veiculados por uma instituição, né? Então, todos os trabalhos que vocês têm, que são da autoria de vocês e que são veiculados a uma instituição, esses materiais eles podem ser encaminhados para o nosso e-mail. A partir daí, esse material ele é passado para um comitê, esse comitê consultivo, onde a gente tem algumas pessoas que trabalham em cima desses materiais para ver se esses materiais atendem, né, as prerrogativas do repositório, para, a partir daí, a gente passar para um outro processo, que é a autorização e outras questões, para só depois a gente fazer a inserção desse material no repositório. Quando a gente fala da inserção desse material, do envio desse material, né, como vocês viram, a gente agrega no repositório diversos tipos de materiais. Então, a gente tem aqui, por exemplo, animações que são feitas. A gente tem no repositório slides que são utilizados em sala de aula. A gente tem palestras, como possivelmente essa daqui, posteriormente vai ser colocada no repositório. Então, a gente tem uma gama muito grande de materiais no repositório. Outra coisa que a gente ganha bastante também com o repositório, por exemplo, é com os materiais da TV Ines, né? Não sei se vocês têm acesso e se vocês utilizam os vídeos da TV Ines, mas antes esses vídeos eles não podiam ser acessados e compartilhados. Com o advento do repositório, a gente começa a agregar a essa plataforma todos os vídeos que são todos não, alguns, porque alguns vídeos são produzidos diretamente pela TV Ines e outros vídeos são produzidos em parceria com outras instituições, né? E aí isso demanda um pouquinho mais de trabalho para conseguir autorização. Então, normalmente, né, os materiais que são produzidos direto pela TV Ines são os que a gente tem mais facilidade de conseguir colocar, por exemplo, no repositório, como os vídeos do professor Everaldo das aulas de Libras, né? Esses vídeos, assim como muitos outros vídeos, eles já estão disponíveis no repositório, então você tem a possibilidade de entrar na plataforma, baixar esses materiais e utilizar, né? Então, assim, quando você entra, por exemplo, no site da TV Ines, você consegue ter acesso a esses materiais, mas você não consegue baixar esses materiais e compartilhar, né? Então, com o repositório, a gente acaba conseguindo tornar acessível essa informação à medida que as pessoas podem compartilhar ela, né? E aí, em detrimento de diversos objetivos que a pessoa tenha para esse material. Pode passar, por favor. O que enviar, né? Então, fazendo um contato conosco por um desses 2 e-mails, né? A pessoa envia para a gente o material, as informações desse material e também uma autorização, né? E ali nessa autorização você vai declarar que você autoriza que seu material seja veiculado à plataforma e que sem nenhum tipo de ônus, né, esse material ele possa também ser distribuído e compartilhado, né, com outras pessoas, com outras instituições, para diversas finalidades. Então, repito, atendendo, né, as prerrogativas, né, tudo aquilo que o comitê estipulou para esses materiais que a gente recebe, esse material, então, é aceito e ele é incluído nessa plataforma, né? É importante destacar para vocês que um dos principais parâmetros que a gente tem para poder aceitar esse material e incluir esse material na plataforma é a questão da visualidade, né? Então, quando a gente pensa na educação de surdos, a gente pensa
Numa perspectiva visual, a gente pensa numa perspectiva bilíngue de ensino, onde a língua de sinais é a língua de instrução e a língua portuguesa, enquanto segunda língua, é a língua de registro. Então, esses são um dos pontos primordiais para a gente quando a gente recebe esses materiais. E a partir do momento em que esse material ele vai atendendo, né, essas prerrogativas, a gente parte para esse processo de autorização, né, onde o autor ele preenche para a gente uma autorização, aceitando disponibilizar esse material para que, a partir daí, a gente trabalhe os metadados desse material e comece a incluir eles no repositório, na plataforma. Pode passar, por favor? Eu gostaria de chamar aqui a professora Tanesha Lube, que chegou agora. Ela que é a idealizadora desse projeto, né, que trabalha nele desde os primórdios e que coordena hoje as atividades do repositório. Obrigada. É muito bom ver a sala cheia. Tá? Obrigada por vocês estarem aqui. Desculpa não ter chegado antes, mas é que colocaram no mesmo horário a apresentação aqui e no outro auditório, também sobre o repositório. Bom, eu sei que o Gabriel deve ter feito uma apresentação belíssima, visto que ele acompanhou o repositório desde o início, né? Ele foi nosso aluno bolsista, hoje já formado, mas continua com a parceria. E nós vamos ter agora uns 20 minutos para perguntas, debates, esclarecimentos, se vocês quiserem saber mais alguma coisa. Ok? E o próximo. Pode passar o próximo, por favor? Acho que tem mais um slide. Hein, Gabriel? Tem mais um slide? Não, não saiu o nosso e-mail, não? Mas aqui a gente tem um cartãozinho, se alguém tiver interesse, tá? Antes. Tá. Alguma questão? Alguma dúvida? Só uma coisa que eu gostaria de falar para vocês. Esse repositório, ele é um sistema que foi criado ele é um sistema aberto, ou seja, o INES não gastou nenhuma verba para desenvolver esse repositório. Ele é um repositório utilizado internacionalmente por universidades e institutos de pesquisa, tá? E o mais utilizado. E ele era só, a maior parte dele, para material textual, ou seja, livros, artigos, teses, né, dissertações. E o trabalho da equipe de informática do NEL conseguiu transformá-lo num sistema que atende, na sua maioria, a arquivos visuais, arquivos vídeo, né, e animações, que é muito diferente de texto, né? A gente teve que mudar as informações que a gente precisa, né? Então, foi um trabalho muito grande da nossa equipe, mas o tempo todo a gente teve uma consultoria, uma orientação muito grande de professores surdos, né? Professores e outros profissionais surdos, para a gente ver a identidade visual, né? E não sei se vocês perceberam, na figura central do repositório, na página principal, ele tem uma surda fazendo libras, né? Nada contra tradutor e intérprete, não. Mas é porque, como era um repositório para surdos, a gente queria ter um surdo protagonizando essa exposição do material, né? E nós temos também, como o Gabriel já deve ter colocado, um comitê consultivo que é formado por metade de profissionais surdos e metade ouvintes. Então, a nossa preocupação com a questão do material estar em Libras e ser um material
central para o surdo, com a visualidade do surdo, para a gente isso foi muito importante. Né? E não é à toa que a gente já tem mais de 2 milhões de acesso em menos de um ano. Né? São 10 meses já e com 2 milhões de acessos. Isso é uma coisa inédita, não é, para um repositório de uma instituição específica. Isso é uma coisa inédita para repositórios do Brasil inteiro. Né? A gente faz parte de uma rede de repositórios institucionais, né, que tem repositórios da Fiocruz, da UFRJ e de todas instituições grandes de ensino e pesquisa. E quando eu falei com eles, há 2 meses, que nós já tínhamos 1 milhão de acesso, eles não acreditaram. Falaram assim, olha, isso é uma coisa inédita. Né? Eu acho que muitos dos nossos repositórios aqui, com anos, não têm esse impacto do repositório de vocês. Isso sem contar que é o primeiro repositório bilíngue, né? Que mais de 70% dele está com material bilíngue. E o material que ainda não está bilíngue, que são as teses e alguns artigos e dissertações, nós estamos trabalhando para que ele tenha, pelo menos, um resumo expandido em Libras. Pode ter acesso. Tá ok. Eu queria parabenizar pela iniciativa. Acho que todos nós ficamos muito felizes. Reflete a carência de material que todos nós temos e certamente vai fazer muita diferença na vida dos profissionais. A minha dúvida é uma coisa pequena, se no caso um material que já foi publicado em algum lugar, ele pode ser enviado para o repositório, tem essa questão do ineditismo, um artigo ou um resumo que tenha sido publicado em algum outro evento, pode ser encaminhado ou não? Prazer, Arthur. Arthur é de Goiânia, ele não tinha registrado. Bom, Arthur, na verdade, a gente só aceita trabalhos que já foram publicados. É como se fosse uma biblioteca. Na biblioteca comum, presencial, só entra trabalho que já foi publicado. Né? Então, no repositório é a mesma coisa. Só entra trabalho publicado por uma instituição ou por um autor. Saiu na revista Fórum. Posso mandar? Pode. A gente entra em contato através do e-mail, entendeu? Que a gente está distribuindo o cartãozinho ali com a Rita. Para a gente pegar todas as informações necessárias. Tá? Ou seja, se você tem uma dissertação, uma monografia, um artigo, um vídeo que os alunos apresentaram em algum evento, tá? Uma videoaula, algum material, a gente aceita sim. Mas, principalmente, o ideal agora é que ele já esteja em que ele já tenha sido publicado em algum lugar, que ele já esteja visível. Para a gente, que, na verdade, o repositório ele capta o material que está em outros, centraliza, agrega, para ele ser mais fácil ser alcançado por um público mais geral. Mais alguma pergunta? Só o Arthur que veio de Goiânia? Vamos embora. Primeiramente, gostaria de parabenizar. Eu sou a Aline, sou professora de língua portuguesa do INES. E realmente é uma iniciativa... É uma iniciativa muito importante, porque a gente sabe a carência, né, que a gente tem de materiais. Queria saber de vocês se não há uma perspectiva de divulgar mais isso nos setores, principalmente da educação básica, onde a gente recebe muitos questionamentos em torno da questão dos materiais. Se, de repente, não seria o caso de criar uma pasta, né? Eu vi que vocês organizam, né, mais ou menos por tipos de materiais, em que nós pudéssemos disponibilizar as nossas aulas, algumas aulas. Então, por exemplo, nós da equipe de língua portuguesa temos um Google Drive, onde nós depositamos ali algumas aulas que a gente prepara com imagens, filmes. E temos, inclusive, um projeto em andamento em que a gente vai publicar essas unidades didáticas. Mas a gente tem muito material em PowerPoint, e eu acho que talvez essa seja uma demanda que existe do público externo. Qual é o seu nome mesmo?
Aline, boa pergunta. Nós já começamos, né, a divulgação dentro da instituição, junto com os professores, assim, em grupo, e informalmente, quando eu encontro alguém no corredor, eu sempre dou o cartãozinho e tento mostrar a importância desse sistema. Você falou de colocar material que vocês produzem. Com certeza a gente quer esse material, sim. Mas ele é para ser disponibilizado para o mundo inteiro. Tá? Então, a gente quer material, a participação de vocês, enquanto produtores desse material, entendeu? É muito importante. Nós temos pouco ainda material produzido pelos profissionais do INES, assim, o professor que está em sala de aula. Tem de gente que já escreveu artigo, que já defendeu tese e dissertação, mas o professor que está ali trabalhando no dia a dia com o aluno, a gente tem pouco material. E ele está, assim, categorizado está organizado, classificado pelo segmento. Né? Então, se é para educação básica, se é para, né, formação continuada, ele está classificado. Agora, a gente tem que ter cuidado disso. A gente só pode colocar no repositório material que tenha produtos, que tenha imagens de domínio público. Porque nós estamos assumindo que esse material é de domínio público, o que vai para o repositório é público, tá? É acesso aberto, acesso livre. Eu não posso botar em acesso livre uma aula que eu tenha uma imagem que eu tirei do Google, ou um filme que eu tirei do YouTube. Ah, Tânia, mas não está em domínio público se está na internet? Não, não está. Muita imagem, muito filme, não temos autorização para utilizar. Então, a gente tem que usar a nossa criatividade, a nossa arte. Entendeu? Ah, eu não sei como desenhar isso, mas é o seu aluno que desenhou? Ele pode. A gente tem essa autorização de trabalhar porque é um material didático produzido por ele, né? Então, em vez de tirar do Google, vamos deixar a arte falar mais alto nas nossas atividades, entendeu? Porque a gente pode colocar assim tudo, entendeu? Que a gente produzir, que é de nossa autoria. É super bem-vindo. Mais? Uma forma de comunicação, né, e de divulgação do repositório que a gente tem também, cabe ressaltar, é uma página, né, que a gente tem no Facebook, em que lá a gente vai atualizando de acordo com os materiais que a gente vai disponibilizando no repositório. Né? Então, quando eu apresentei para vocês que uma das funções, né, e uma das frentes de trabalho da equipe que compõe o repositório é trabalhar na divulgação, né, é também trazendo ali para essa mídia social, né, para essa rede social que é o Facebook, né, as atualizações dos materiais que a gente disponibiliza. Não que os materiais possam ser acessados no Facebook. Tá? Os materiais eles só podem ser acessados na nossa plataforma, né, no repositório. O Facebook ele é um instrumento, né, uma ferramenta que a gente utiliza para poder divulgar a inserção, povoamento dos materiais que a gente faz na plataforma. Então, se vocês quiserem buscar, né, no Facebook, @repositório digital RUE, né, cada uma dessas palavras com letra maiúscula, tá bom? Mais alguma coisa? Boa tarde, professora. Mais uma vez, parabéns pela iniciativa, pelo trabalho. Acompanhei um pouco, vi que foi bastante trabalhoso. Parabéns, mais uma vez. Eu queria fazer uma pergunta. Peço até desculpa, porque eu não entendo muito dessa questão que a senhora acabou de explicar sobre domínio público e tudo mais. Mas eu queria
fazer uma pergunta sobre os glossários que ultimamente nós temos visto produção de vários glossários, né, de termos técnicos, né, na língua brasileira de sinais. Eu queria saber como é que vocês estão trabalhando e se existe uma possibilidade de incorporar esse tipo de produção num repositório. Obrigada pela sua pergunta, Bruna. Realmente, essa é uma preocupação que a gente tem, né, que o glossário ele é um instrumento vivo, né, de produção de uma língua. Né? A Libras, então, que é uma língua nova, surgem muitos termos, principalmente termos técnicos, ainda tem uma carência grande, né? Mas nós já estamos colocando algumas coisas, né? Já temos autorização e estamos estudando uma forma de ver, por exemplo, o glossário que a professora Vivian Rumajanek, né, e a Júlia Barral, né, estão desenvolvendo na UFRJ na parte de bioquímica, né, de ciências de uma forma geral. A gente já tem a autorização deles para inserir, mas estamos tentando ver como que a gente vai inserir esse material. Tá? Então, isso já está em estudo. E é uma prioridade nossa, porque a gente sabe que tem glossários surgindo no país todo. Né? Essa não foi uma ferramenta criada para esse tipo de material, como não foi criada para vídeo. E a gente deu um jeito de colocar muito vídeo, né? Então, o pessoal lá os técnicos de informática do NEL ralaram muito, trabalharam muito e conseguimos fazer um repositório com 2 línguas. Ele é bilíngue, sendo que uma língua oral e uma língua visual. Então, agora a gente está estudando como que a gente vai colocar esse material, que é um material de glossário, que ele tem uma outra lógica de organização. Então, a gente vai ter que tentar adequar essa lógica dele ou tentar ver se a gente consegue uma forma de adequar nossa plataforma a esse material. Ainda estamos estudando. Tá? Ideias sobre como a gente pode fazer isso são bem-vindas. Acho que é interessante a gente pensar também, né, que vocês podem fazer o contato conosco via e-mail, não somente para mandar os seus materiais, solicitar que eles sejam inseridos no repositório, mas também para nos notificar, né, que existe um material de uma instituição e que talvez esse material, né, seja muito interessante para compor, né, todo esse montante de arquivos que a gente tem no repositório, né? Porque, assim, felizmente a gente não consegue, né, captar todas essas informações, que são muitas e que, infelizmente, são, às vezes, muitos trabalhos e trabalhos bons, mas que estão pulverizados, né? Que não estão centralizados. Então, talvez também, talvez não, né? O e-mail seja também esse caminho para que vocês possam nos dizer, olha, a instituição X, né, tem um trabalho de produção de material ou de glossário, né, através desse link você consegue o acesso a esse material, de repente seja interessante, né, porque assim, quando a gente ouve, né, que vocês profissionais de educação básica, né, que estão ali cotidianamente trabalhando com esses alunos na sala de aula, e a gente sabe que essa é uma realidade, né, tem essa necessidade desses materiais, né? Então é interessante que vocês também possam sinalizar para a gente, né? E aí acho que um dos grandes objetivos também quando a gente se coloca, não só aqui no Congresso, mas em diversos outros eventos, quando a gente, né, tenta trazer, em que a gente vai fazer a divulgação do nosso trabalho, é tentar a aproximação com esse público também, que está fazendo o trabalho na educação básica, né, para que eles possam demandar para a gente também quais são as necessidades. Né, porque, assim, hoje, de uma forma maior, né, assim, o quantitativo maior de materiais que a gente tem hoje no repositório, né, são materiais que dizem respeito muito mais a produções
acadêmicas e que talvez não correspondam à necessidade da educação básica de materiais para serem utilizados no cotidiano da sala de aula, né? Então, é interessante também que esse caminho possa ser utilizado para que vocês possam demandar para a gente, né, e sugerir materiais que possivelmente possam compor, né, o escopo, né, desses 500 materiais que a gente tem aí dentro do repositório. Queria complementar também uma outra coisa, que primeiro reforçar esse caráter que o Gabriel falou, de organizar os arquivos, mas o principal é o remix. Você, professor, que está na sala de aula, pegou um material do repositório, tipo uma notícia que saiu no jornal Primeira Mão, tá? E trabalhou isso num material para a sua sala de aula, usou, pegou um pedaço, ou seja, você remixou esse material, você pode nos enviar, isso é aceito, tá? Ou seja, esse material é para remix, contanto que seja de material que está disponibilizado com autorização. Então, tudo que está no repositório tem autorização. Se você quiser utilizar as nossas imagens, tá? Os nossos PowerPoint, vocês podem usar. Tá? E se fizer alguma outra coisa usando esse material, é totalmente legítimo, porque nós demos essa autorização para vocês utilizarem. E vocês podem mandar para a gente, tipo, foi utilizado, foi um remix, entendeu? Ou seja, ele já é um outro material, ele já tem uma outra importância. Tá? Então, quem está na sala de aula e utiliza, é para isso mesmo, para utilizar e para fazer outros materiais, e o outro material pode enviar para a gente. Tá? Mais alguma coisa? Mais algum esclarecimento? Então, a única coisa que vamos tirar a foto? Vamos tirar uma foto? E aí, espero a visita de vocês, tá? Quero que daqui a alguns meses você fale assim, atingimos depois do Coines 2,5 milhões de visitas, entendeu? Bora, vamos tirar a foto.